Olá, queridos irmãos e alunos do Seminário Bíblico do Nordeste. Saudações em Cristo Jesus. Aqui é o pastor Carlos, professor da disciplina Hermenêutica Bíblica. E hoje nós estamos dando início a essa caminhada e a nossa expectativa é que Deus possa usar tremendamente essa disciplina como uma ferramenta de capacitação pessoal e ministerial na sua vida. Nós vamos dar início hoje falando sobre uma introdução ao estudo da hermenêutica bíblica. E eu quero compartilhar nesse momento a minha tela aí com vocês, para que a gente possa ter um conteúdo bem interativo e vocês possam acompanhar aí através dessa aula nesta ocasião, ok? Deixa eu colocar aqui a tela completa. Muito bem, então, hermenêutica bíblica. Vamos começar introduzindo o assunto, fazendo uma citação do livro Princípios de Interpretação da Bíblia. E é uma colocação do autor que me chamou muito a atenção, em que ele diz assim: uma real necessidade desta hora vulcânica é a abordagem correta da interpretação bíblica. Precisamos de alimento sólido, não apenas de migalhas. Precisamos aprender a arte de mastigar, não de ficar somente a sugar mamadeiras. Precisamos pensar com alguma honestidade moral, não de continuar o processo de lavagem cerebral religiosa. Disse certo líder cristão: o cristianismo costumava ser um toque de trombeta chamando para a vida santa, pensamento elevado e sólido estudo da Bíblia. Agora é um tímido e apologético convite para um suave debate. Quero chamar a sua atenção para essa colocação inicial do autor, quando ele diz: uma real necessidade desta hora vulcânica é a abordagem correta da interpretação bíblica. Hora vulcânica, né? São tempos agitados, tempos, podemos dizer assim, bem acalorados nos debates, né? E uma coisa muito importante, tanto para a igreja quanto para o estudo, é a interpretação, ou a abordagem adequada, a abordagem correta da interpretação bíblica. Então, é muito importante ressaltarmos a importância dessa disciplina para esse momento que estamos vivendo. Há quem diga que a palavra hermenêutica deve sua origem ao nome de Hermes, né? Hermes era um semideus da cultura grega, da mitologia grega. Na mitologia grega, como eu disse, Hermes era um mensageiro e o intérprete da vontade dos deuses e de seu pai Zeus. Essa mensagem era transmitida de uma forma que os homens pudessem entendê-la claramente. Então, na mitologia grega, Hermes era considerado o porta-voz dos deuses, mas não só aquele que portava a mensagem, mas também aquele que, de acordo com essa concepção, interpretava a vontade dos deuses. Ele era aquele que recebia dos deuses a mensagem e traduzia e colocava, podemos dizer assim, na linguagem dos seres humanos, aquilo que os deuses tinham dito. Deixando um pouco de lado essa origem mitológica da hermenêutica, nós vamos propor aqui uma definição do que vem a ser hermenêutica, né? Em seu significado técnico, muitas vezes, se define a hermenêutica como a ciência e arte de interpretação bíblica. Preste bem atenção, caro aluno. Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar as escrituras sagradas. O que nós queremos dizer por ciência? Se, por um lado, né, a hermenêutica é uma ciência da interpretação bíblica, nós queremos dizer que ela tem normas ou leis, princípios e regras que regem o processo de interpretação da Bíblia, e essas podem ser classificadas num sistema ordenado. Isto é, a hermenêutica tem uma metodologia de trabalho, ela tem uma abordagem rigorosa, uma abordagem, em certo sentido, com rigor científico, né? Por isso que ela é ciência, em suma, porque ela emprega regras e leis. Ou seja, o intérprete não pode, o intérprete é aquele que interpreta, né? Aquele que busca traduzir a Bíblia ou explicá-la, não pode falar de qualquer coisa ou entender de qualquer maneira. Ele precisa conhecer e empregar bem essas regras. Por outro lado, também,
a hermenêutica é a arte da interpretação. Por quê? Porque a comunicação é flexível e, portanto, uma aplicação mecânica e rígida das regras ou, né, das normas, como falamos anteriormente, às vezes distorcerá o verdadeiro sentido de uma comunicação que recebemos e devemos passar para as outras pessoas. Então, por ser arte, a hermenêutica tem uma certa flexibilização, uma certa dinâmica de ser. E aí, o que é que se exige do bom intérprete? Exige-se do bom intérprete que ele aprenda as regras, como vimos, né? Bem como a arte de aplicá-las. Então, o aspecto da arte na hermenêutica é você usar, é você praticar, é você aplicar nos seus estudos de interpretação bíblica aquilo que você tem aprendido, os princípios que você tem aprendido. Prosseguindo, uma definição de hermenêutica, de acordo com o professor Helder Cardim, poderia ser a seguinte: como disciplina acadêmica, a hermenêutica ocupa-se de princípios ou de regras, como vimos, que envolvem tanto regras gramaticais, lexicais, sintáticas e literárias, como informações culturais e contextuais, que nos provêm de ferramentas que contribuem para a interpretação do texto, no caso, do texto bíblico. Então, hermenêutica é essa disciplina, essa matéria, que tem como atividade básica, né, tratar de questões da gramática, questões lexicais ou de vocábulos, né, de sintaxe, da relação das palavras, da literatura, de informações da cultura em que o texto, na cultura em que o texto foi escrito e do contexto. E o objetivo da hermenêutica, meus queridos, é oferecer ferramentas que possam contribuir para que possamos interpretar a Bíblia. Então, a hermenêutica vai nos dar o ferramental, né? Vai nos dar os instrumentos necessários para a interpretação da palavra de Deus. Interagindo aí também com outros autores, Roy Zuck diz que interpretação é a etapa que nos transporta da leitura e da observação do texto para aplicação e prática. Lembrando aí um pouco da disciplina Métodos de Estudo Bíblico, né? Matéria que nos ajuda a ler e a compreender, a observar o texto, visando a aplicação prática do texto. Então, interpretação, de acordo com esse autor, é essa etapa, mas é essa etapa que nos transporta da leitura do texto e da observação para a aplicação prática ou para a aplicação e vivência daquele texto. Um outro autor, que é muito conhecido nosso, Augusto Nicodemos, diz que interpretar é entender um texto existente, aprender seu sentido e aplicá-lo à situação presente. Veja que a interpretação envolve pelo menos 3 etapas ou 3 aspectos. Primeiro, entender o texto que você acabou de ler, aprender, ou seja, assimilar o sentido daquele texto, mas também envolve aplicar. Isso é importante porque a hermenêutica, perceba, não só trata de princípios e de regras de interpretar o texto bíblico, mas a hermenêutica também se preocupa em como aquele texto vai ser aplicado para os nossos dias, na atualidade, para os desafios que temos vivido hoje. Então, a hermenêutica trata tanto da interpretação do texto à luz de seu contexto, mas também da aplicação desse texto à luz do contexto presente, podemos assim dizer. Então, é uma disciplina fundamental e importante. Ela não só trata de regras de interpretação, mas ela também se preocupa em como aquele texto vai ser aplicado à vida do crente. Terminologia. Passagens do Novo Testamento em que o verbo grego hermenel, claro, aí não está propriamente a expressão na língua grega, mas a transliteração, né, do verbo hermenel e o substantivo hermeneutis. Aparecem em algumas passagens bíblicas. Se você tem aí sua Bíblia, acompanhe, por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27, uma passagem conhecida em que Jesus estava ali com 2 discípulos, né, a caminho de Emaús, e aí no verso 27, o próprio Jesus nos diz assim, né, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito
constava em todas as Escrituras. Perceba, a expressão expunha-lhes, ou também, uma outra tradução possível, explicou-lhes, é exatamente o verbo hermeneu, de onde vem a palavra hermenêutica. De acordo com essa passagem, de acordo com esse vocábulo, né, com essa palavra, o que é hermenêutica? Hermenêutica é explicar a palavra de Deus. Hermenêutica é expor a palavra de Deus, assim como Jesus, que estava caminhando com aqueles discípulos, né, ali no caminho de Emaús, estava expondo, estava fazendo hermenêutica, interpretando a Bíblia para aqueles discípulos. Uma outra passagem também é no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Onde assistes, perdão. Perceba que, provavelmente na sua Bíblia, a expressão Rabi, após ela, tem um parêntese. Esse parêntese, ele traduz ou ele explica para pessoas, provavelmente de outra cultura, que não eram pessoas da cultura do autor, traduz o sentido ou o significado da expressão Rabi, que quer dizer. Então, nessa expressão que quer dizer, nós temos aí a palavra, o emprego da palavra hermeneu, ou seja, a hermenêutica, isto é, ou o que significa. Então, veja que a hermenêutica é traduzir de uma cultura desconhecida para um determinado grupo de pessoas, não é? O significado de uma palavra em outra cultura, como aqui o próprio evangelista João fez, né? Rabi, que quer dizer, ou seja, essa expressão na língua desse povo significa isso. Isso é o papel da hermenêutica. Podemos ver ainda em João 1,42, ainda no mesmo capítulo, quando a Bíblia diz assim: Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. A expressão aqui na minha Bíblia, e provavelmente na sua, também está entre parênteses, isso é, uma explicação, uma tradução do que significa Messias. Messias quer dizer Cristo. Então, essa expressão que quer dizer é a expressão hermeneu, ou seja, hermenêutica, podemos assim dizer, que é traduzir, interpretar, que significa isso. Aí, na sua casa, se você estiver assistindo aula, você pode analisar os outros textos, os textos da Epístola de 1 Coríntios e de Hebreus, e você vai ver o emprego de outras expressões também para hermenêutica, ou interpretar, interpretação, ok? Você pode aí continuar fazendo, digamos, esse exercício prático, verificando a terminologia e o significado dessa expressão. Seguindo, vamos falar um pouco agora da divisão do estudo da hermenêutica. É importante a gente entender que a hermenêutica, ela se divide em dois aspectos, mas a gente vai ver que esses dois aspectos, eles não estão separados, ou não é um divórcio, eles não dialogam um com o outro. Primeiro, a hermenêutica geral, e é importante a gente fazer essa distinção entre os dois aspectos da hermenêutica. A hermenêutica geral. Por hermenêutica geral, nós queremos dizer o estudo das regras, né, como vimos que hermenêutica é o estudo dos princípios ou das regras, e aí a hermenêutica geral é o estudo das regras que regem todo o texto bíblico inteiro. O que é que nós queremos dizer com isso? Os princípios que vamos apresentar na hermenêutica geral, eles regem ou eles são empregados em todo e qualquer texto bíblico. Desde o primeiro versículo da Bíblia até o último, quando você vai estudar ou interpretar, você usa essas regras. Por quê? Elas fazem parte daquilo que chamamos de hermenêutica geral. São princípios aplicados a todos os textos da palavra de Deus. E aí, nós temos alguns tipos de análises, né, que geralmente a gente faz. E ao longo da matéria, a gente vai ver o que é que significam essas análises, né? A grosso modo, análise histórico-cultural é analisar o contexto histórico em que a passagem foi escrita, analisar a cultura em que a passagem foi escrita, a geografia, a política, a sociedade.
Então, todo o texto bíblico foi escrito dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto cultural. Também, a análise léxico-sintática é aquele estudo em que nós vamos analisar, léxico é palavra, né, o vocábulo, e sintaxe é o estudo da relação dessa palavra dentro da oração, dentro de uma frase, dentro de um parágrafo. Também a análise contextual, aquilo que chamamos de contexto imediato, ou seja, os versículos que vêm antes daquela passagem, os versículos que vêm depois, o parágrafo, o livro, enfim. E análise teológica, também conhecida como análise canônica, né? Que olha o todo das Escrituras. Como é que aquela passagem ela se encaixa, ela se harmoniza no tema maior das Escrituras, né? No todo da palavra de Deus. Mas também nós temos a hermenêutica especial, ou particular, podemos assim dizer, né? Ou específica. É o estudo das regras que se aplicam a gêneros específicos. Perceba, caro estudante, a hermenêutica geral são orientações ou princípios que se aplicam a todo e qualquer texto bíblico. A hermenêutica especial trata de gêneros ou tipos de literatura específicas dentro da palavra de Deus. Por exemplo, poesia. Existem regras que são utilizadas na interpretação da poesia que necessariamente nós não usamos numa interpretação de parábola, de uma profecia. Existem aspectos gerais, analisar a história, a cultura, as palavras, o contexto, mas existem as particularidades da poesia hebraica, por exemplo. As narrativas também têm suas particularidades. A profecia também tem suas características para ser interpretada. E a epístola ou carta também é um gênero específico, né? Não só do Novo Testamento, mas principalmente do Novo Testamento. Uma coisa importante, embora estamos falando aqui de uma divisão do estudo na hermenêutica, o aspecto geral e a hermenêutica especial, é importante dizer que no estudo da hermenêutica especial está pressuposto ou pressupõe-se o conhecimento da hermenêutica geral. De certa forma, a hermenêutica geral ela deve estar contida na hermenêutica especial. Por exemplo, quando você vai analisar uma poesia, pressupõe-se que você conheça o contexto histórico-cultural, as palavras, a relação dessas palavras, o contexto da passagem, a teologia também daquele texto. Então, é importante a gente ver essa relação. Embora haja essa divisão para efeito de estudos, há uma relação muito estreita entre a hermenêutica geral e especial. Como eu disse, a hermenêutica geral ela é pressuposta ou pressupõe-se que você a conheça para fazer a hermenêutica especial. Processo de interpretação. Nós temos aqui agora um diagrama hermenêutico. É uma figura que nos mostra como é que se dá o processo de interpretação. Primeiro, aqui a gente tem, então, a interpretação. A interpretação, ela envolve, pelo menos, três coisas. O autor, o escritor, aquele que produz ou que escreve o texto, a passagem, a carta, a profecia, não é? Nós sabemos que o autor é inspirado por Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Temos também o leitor, isto é, aquele que vai receber o documento, que vai receber a carta, que vai ler, não é, aquilo que foi ler e buscar compreender aquilo que o autor, nesse caso aqui, não só o autor humano, mas o autor divino. A gente vai ver daqui a pouco que a Bíblia possui esses dois aspectos. E o texto, que é o documento propriamente dito. Então, veja só o que diz o professor Helder Cardim. O processo de interpretação envolve uma interação, eu gostei muito dessa expressão, interação, essa interatividade complexa, não é simples, entre autor, entre o texto e o leitor. E aí, para que o leitor possa entender e compreender o que o autor escreveu no texto, ele precisa interpretar. Ok? Ele precisa buscar o sentido que o autor primário tinha em mente. Então, isso é a interpretação, meus queridos irmãos. É esse processo interativo, complexo, entre essas três, podemos dizer aqui, entidades. O autor, o texto e o leitor.
Agora nós vamos ver a relação da hermenêutica com outras disciplinas. E aí eu queria mostrar para vocês o lugar da hermenêutica na pirâmide teológica e sua relação com outras disciplinas teológicas. Eu queria que você pudesse identificar a importância da hermenêutica no desenvolvimento de uma teologia saudável, de uma teologia apropriada. E também a relação da hermenêutica com outras matérias. Nós vamos ver que a hermenêutica não está isolada. Ela não é um campo de conhecimento da teologia que está isolado, mas ela dialoga com outras disciplinas. Então, a base da nossa pirâmide, né, é exatamente, são as escrituras canônicas. Escrituras canônicas, né, você provavelmente já deve ter ouvido essa expressão, significa o conjunto dos 66 livros inspirados e autoritativos que Deus preservou e nos deu, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, as escrituras, elas são a base para a nossa teologia, para a nossa crença, para a nossa vivência. Ela nos foi dada por inspiração. Depois que nós temos, então, a base, o fundamento de todas as coisas, que é a palavra de Deus, e aí eu coloquei, lembrando de métodos de estudo bíblico, né, de MEB, que no nosso caso é o nosso primeiro passo, o primeiro contato com estudar, ler, interpretar a Bíblia. Lá nós vimos, né, os 3 passos do estudo bíblico, que é a observação, a interpretação e a aplicação. Esses 3 passos são essenciais. Em MEB você aprendeu a como observar um texto, a como fazer perguntas ao texto e também alguns princípios básicos de interpretação, que nesta ocasião é matéria da hermenêutica, que lida com a interpretação bíblica ou da exegese. Daqui a pouquinho a gente vai ver a diferença e a relação entre hermenêutica e exegese. Mas, grosso modo, seria hermenêutica e exegese lida com a interpretação das escrituras. O que as escrituras canônicas no Antigo e Novo Testamento significam, ok? Depois nós temos a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela é o desenvolvimento histórico. Ela enfatiza muito o progresso da revelação bíblica. Então, a teologia bíblica, ela vai buscar extrair, tanto dos autores quanto do livro, de um capítulo, de um texto, a teologia à luz de seu contexto histórico, né, em que o autor ali escreveu. Então, a teologia bíblica, ela tem muito a ver, a sua abordagem é uma abordagem fundamentada no desenvolvimento histórico e progressivo da palavra de Deus. Por exemplo, qual a teologia de Gênesis sobre o pecado? Qual a teologia de Deuteronômio sobre... qual a compreensão de Deuteronômio sobre a lei? Então, ela vai, podemos dizer assim, em loco, né? O seu objeto de estudo é propriamente o texto dentro de seu contexto histórico e acompanhando o seu desenvolvimento progressivo, como nós dissemos. Nós temos aí uma observação também, a teologia bíblica lida com a doutrina dentro de cada autor, de cada livro. A teologia histórica, ela na verdade é um desenvolvimento da doutrina ao longo da história da igreja ou ao longo do pensamento cristão. O que é que os irmãos do 2º século, do 3º século pensavam sobre a cristologia, a bibliologia? Então, ela vai acompanhar o desenvolvimento histórico das principais doutrinas ao longo da história da igreja. Depois nós temos a teologia sistemática. E aí é importante que uma boa teologia sistemática, ela parte da escritura, da palavra de Deus, como fundamento. Deixa eu só voltar aqui, ainda por enquanto não é hora da teologia prática, daqui a pouco vai chegar seu momento. Então, a base, as escrituras. Depois nós temos a interpretação das escrituras, a teologia bíblica, passando pela história da igreja, e nós temos então a teologia sistemática. A teologia sistemática, ela vai categorizar as doutrinas bíblicas. Ela vai colocar dentro, podemos dizer assim, de gavetas, né, os temas, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, a doutrina das Escrituras, a doutrina das últimas coisas. Uma boa teologia sistemática, ela depende de uma boa teologia bíblica, que por sua vez depende da interpretação das Escrituras. Ok? E por fim, a teologia prática. A teologia prática é a prática da teologia, fazendo esse jogo de palavras.
Teologia prática é o discipulado, é a pregação, é o aconselhamento, não é? É o evangelismo, é missões. Então, uma boa teologia prática, ela tem como fundamento a palavra de Deus, devidamente interpretada, analisada dentro de um desenvolvimento histórico e progressivo, né? Na palavra de Deus, a revelação progressiva, olhando a história da igreja, um estudo que foi sistematizado e agora vai ser aplicado à vida do crente, não é? E agora vai ser vivenciado, e agora o crente vai poder responder aos desafios, ok? Veja como a nossa prática, ela depende de uma boa interpretação. A teologia prática, ela está fundamentada na hermenêutica bíblica. Prosseguindo, como eu falei anteriormente, a relação entre hermenêutica e exegese. Já vimos o que é hermenêutica, mas qual a diferença? Será que é a mesma coisa, a diferença entre esses dois campos de interpretação? É importante entender também a relação entre hermenêutica e exegese, já que são duas áreas que estão bem interligadas. A palavra exegese, do grego, né, significa extrair o sentido do autor diretamente do texto bíblico. É o contrário de exegese. Exegese, né, o prefixozinho aqui, ó, eis, que dá o sentido, dá o sentido do leitor ao texto, ou seja, exegese é levar suas ideias para o texto bíblico. É fazer com que o texto bíblico diga o que você quer. Ao contrário da exegese, que é extrair o sentido do texto bíblico. A exegese utiliza as ferramentas da hermenêutica. Isso é importante, porque podemos dizer, de certa forma, que a hermenêutica é a teoria, são os princípios, a abordagem. A exegese é a aplicação dos princípios hermenêuticos, ou seja, ela utiliza as ferramentas fornecidas pela hermenêutica, no caso a exegese. O autor que já foi citado, Roy Zuck, diz: hermenêutica é como um livro de receitas. Imagina aí no campo da culinária, né? O livro de receitas. Ele diz o que você deve fazer, a quantidade de ingredientes que você deve fazer para fazer o bolo. Mas o livro de receitas não faz o bolo com regras de como fazer um bolo, né? Exegese é a preparação do bolo. Então, só pegando aqui, né? Então, a hermenêutica é o livro de receita do bolo, que te orienta como fazer. A exegese, como a gente diz popularmente, é você colocar a mão na massa. É você retirar da receita, ir para a cozinha e fazer o bolo propriamente dito. Exposição, pregação, é a entrega do bolo para alguém comer. Achei muito interessante essa relação entre hermenêutica, exegese e exposição ou pregação bíblica. Hermenêutica é a receita. Exegese, a aplicação, a prática da receita. E a pregação é a entrega do bolo, é servir o bolo. Uma coisa importante que meus professores sempre faziam questão de lembrar, eu quero lembrar também a vocês, quando nós estamos fazendo um discipulado ou uma exposição bíblica, não é necessário, muitas vezes, detalhar princípios hermenêuticos ou mostrar para o público, né, a receita do bolo. O que as pessoas querem e precisamos oferecer é o bolo pronto. Então, detalhes, ou às vezes termos técnicos da exegese, da hermenêutica, nós precisamos evitar. E se usarmos algum termo mais técnico, nós explicamos para o povo e dizemos que, podemos dizer que o objetivo não é ali propriamente dar uma aula de seminário, né, no seminário teológico, mas é explicar de forma clara para os irmãos, ok? Exegese é usada para designar o estudo das Escrituras, com vistas a descobrir, isso é importante, o sentido original pretendido pelo autor. Quando o autor sagrado, Moisés, Tiago, João, Pedro, Paulo, Lucas, quando eles escreveram o texto bíblico, havia uma intenção com aquilo que eles iriam escrever, certo? E qual é o nosso papel como intérprete da palavra de Deus? O nosso papel é exatamente tentar buscar entender o sentido que esses autores eles tinham em mente, tentar compreender o que eles. Então, esse é o intuito do estudante da Bíblia ou daquele que vai interpretar a palavra de Deus.
Hermenêutica designa mais o estudo do seu significado contemporâneo. Isso é uma coisa importante também. Algumas pessoas entendem que, enquanto a exegese vai se deter ao lá então, ao contexto bíblico, à sociedade bíblica, a exegese também tem esse papel de observar o aqui e o agora, a sociedade contemporânea, ok? Prosseguindo, a necessidade da hermenêutica. Qual a necessidade da interpretação bíblica? Com certa frequência, isso aqui está no livro Entendes o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart, encontramos com alguém que diz com muito fervor: você não precisa interpretar a Bíblia, leia apenas e faça o que ela diz. Talvez você já ouviu isso. Alguém que, basta você ler, abrir a Bíblia, ler e pronto. Eu penso que muitos textos da palavra de Deus são muito simples. De fato, basta apenas você ler e fazer aquilo que o texto manda, não são muito complexos. Mas será que todo texto bíblico é assim? Há alguns textos bíblicos que são bem difíceis, não? Então, muita gente, né, no senso comum, expressa isso. Você não precisa interpretar a Bíblia. Leia apenas e faça o que ela diz. Será que é assim mesmo? Afinal, por que precisamos interpretar a Bíblia? O que é que você pensa sobre isso? De acordo com Virkler, autor do livro Hermenêutica Avançada, já usamos aqui algumas ideias desse autor, a hermenêutica é necessária, ou precisamos da hermenêutica, por causa das lacunas, né, históricas, culturais, linguísticas e filosóficas que obstruem a compreensão espontânea e exata da palavra de Deus. O que Virkler está querendo dizer aqui é que nós precisamos interpretar a Bíblia, ou precisamos da hermenêutica, por conta desses distanciamentos ou lacunas, ou como alguns chamam de abismos, entre nós, aqui e agora, e os autores bíblicos de lá então. Então, dentro dessa lacuna, nós temos aspectos históricos, culturais, da língua, da filosofia ou da visão de mundo dos autores. E ele diz que isso obstrui uma leitura natural e simples do texto. Como daqui a pouco eu vou mostrar um diagrama sobre isso, mas antes, assim, o que é interpretar a Bíblia? É tentar transpor estas lacunas e chegar ao sentido claro, o sentido correto, adequado do texto bíblico. E aí, ainda nesse campo dos desafios da hermenêutica, como eu tinha dito, né, esse diagrama aqui, esses princípios que a gente vai ver aqui, ou esses abismos, né, como a gente viu, que interpretar é transpor esses abismos ou essas lacunas. Quais são, então, essas lacunas especificamente? No campo histórico, né, no abismo histórico, alguns preferem não usar essa expressão abismo, porque dá a ideia de algo sem fim, algo infinito, né? Talvez você possa usar distanciamento, né? Enfim, ou lacunas, como vimos anteriormente. Então, primeiro no aspecto histórico, o tempo. Talvez aí estamos distante do último texto da Bíblia, de João, né? Texto de Apocalipse, provavelmente, mais de 12.000 anos. Então, há um tempo, há uma distância muito grande. Os autores e ouvintes originais. Para quem João escreveu as 7 igrejas lá do Apocalipse, né, que são os ouvintes primários, ou os ouvintes originais. Então, João morreu, os ouvintes morreram, muitas cidades bíblicas estão soterradas e desaparecidas. A política era diferente, né? Nós temos ali uma teocracia, também além da teocracia, né? Podemos dizer assim, né? Monarquia, era essa expressão que eu queria encontrar, uma monarquia. Hoje o sistema político nosso é muito diferente. A economia também nos tempos bíblicos. Então, existe esse distanciamento histórico do tempo, os ouvintes, autores, a política, a economia, mas também um abismo cultural. E por abismo cultural nós queremos enfatizar os usos, os costumes bíblicos são diferentes dos nossos. A alimentação nos tempos bíblicos, as roupas, as festividades, né? As práticas também eram muito diferentes, até mesmo algumas práticas religiosas, né? Havia um calendário litúrgico a ser seguido, enfim. O comportamento, os valores da sociedade nos tempos bíblicos, em certo sentido, são diferentes dos comportamentos e valores da sociedade atual. Mas também nós temos o abismo linguístico. Além do abismo histórico, do abismo cultural, o abismo linguístico, ou seja, a Bíblia foi escrita em pelo menos 3 idiomas que
Naturalmente, nós não falamos o hebraico, o Antigo Testamento, com algumas porções do aramaico, e o Novo Testamento, o grego. A Bíblia que nós temos é uma tradução desses idiomas, né? Então, veja, uma língua é uma maneira de enxergar o mundo, é uma maneira de expressar sua compreensão de mundo. A comunicação nos tempos bíblicos era diferente, né? Expressões que faziam sentido no tempo bíblico, que hoje não faz. Figuras que faziam sentido no tempo bíblico, que hoje não fazem. A gente tem que traduzir, colocar para os nossos dias. Estilos e formas de escrita, aquilo que nós chamamos de gênero literário. Diferentes formas, narrativa, né, poesia, carta, profecia, enfim. Mas também nós temos o abismo espiritual, porque a gente vai ver daqui a pouco que a Bíblia também é um livro espiritual, é um livro divino, não é? Criador, criatura. Deus é o Criador. Deus é elevado, é eterno. Imagina, esse Deus elevado e eterno, ele se revelou às suas criaturas. Alguém já disse que para Deus se fazer entendido na sua revelação, é como se fosse uma mãe falando com sua criancinha, com seu bebezinho, numa linguagem bem simples, apropriada e adequada. Nós somos criaturas. Devemos lembrar que somos limitados. Deus compreende todas as coisas, nós não. Devemos lembrar também, nessa parte espiritual, que a Bíblia, que o homem, ele sofreu o efeito do pecado. Ele é culpado, ele é moralmente corrupto, e o seu coração é corrompido pelo pecado. Então, o que é que o evangelho tem que fazer com o homem? Tem que lançar luz no seu coração, o Espírito Santo tem que iluminar o coração do homem para que ele entenda a palavra de Deus, porque o seu coração é corrupto. Talvez você entenda porque agora, né, porque em alguns momentos você até lê e compreende o texto bíblico, mas tem dificuldade de praticar. Ou às vezes você não quer compreender o texto bíblico à luz do seu contexto, sabe por quê? Porque seu coração é corrupto. E aí nós temos essa imagem, né, que é a seguinte, pensa aí nesse distanciamento, né, entre o judeu aqui, né, os povos bíblicos, e nós da sociedade de hoje, né, aqui a sociedade moderna, contemporânea, com seus avanços tecnológicos. Então, a gente viu que a hermenêutica vai nos ajudar nessa transposição do abismo que existe entre o lá então, a sociedade bíblica dos tempos bíblicos, e o aqui agora, a sociedade moderna. Ou seja, o desafio primário ou básico da hermenêutica é compreender o significado lá atrás, o que Moisés escreveu, Paulo, Davi, fazendo a correta interpretação para o hoje da fé. Lembra que eu falei no início da aula que a hermenêutica não só se preocupa com a interpretação do texto, mas também como aplicar aquele texto, como praticar, como dar passos de obediência diante do texto que foi compreendido. Isso é muito importante, porque não só é papel da hermenêutica lançar regras para interpretar a Bíblia, é uma coisa técnica, mas a hermenêutica nos ajuda a como praticar a palavra de Deus, a como sermos obedientes ao Senhor numa sociedade corrompida. Isso é muito importante, meus irmãos. Sabemos viver a palavra de Deus. Na tarefa da interpretação bíblica, é preciso fazer distinção entre sentido e significado, uma distinção que é importante a gente fazer. O que seria sentido? Sentido é a verdade presumida ou pretendida pelo autor original, tendo em vista o público específico para o qual endereçou sua mensagem. Por isso, uma passagem bíblica sempre terá um único sentido. Perceba, isso é importante. Todo autor, ao escrever um texto, aquele texto tem só um sentido, ou seja, uma verdade pretendida pelo autor. Ele queria transmitir algo para os seus ouvintes. Por isso, uma passagem, ou cada passagem bíblica, só tem um único sentido, o qual foi presumido e pretendido pela dupla de autores das Escrituras. O próprio Deus, que é o autor primário das Escrituras, e o autor humano, que foi usado por Deus no processo de inspiração. E o que seria significado? Vimos o que é sentido. O que seria significado? É a aplicação prática do sentido original ao longo da história, inclusive nos dias de hoje. O significado pode ser, de fato, variado e multiforme, ou seja, há vários significados.
ok? Nesse contexto que estamos falando. A Bíblia tem só um sentido, vários significados, ok? Ou como alguns usam, né? Significância ou aplicação. O significado aqui queremos dizer aplicação. Em dependência do leitor de seu contexto presente. Todavia, ele terá de corresponder necessariamente aos intentos originais do sentido da passagem bíblica. Isso é importante. Eu não posso interpretar a Bíblia empregando regras adequadas da hermenêutica, mas na hora de aplicar, eu aplico de qualquer forma, conforme minhas próprias regras. Não. Lembra que a hermenêutica tanto se preocupa com a técnica, mas também, ou com as regras, né, mas também como aquele texto vai ser aplicado à luz do seu contexto, à luz da verdade que o autor pretendia. Ou seja, colocando de forma mais clara e direta, o sentido, todo texto bíblico tem uma única interpretação. Significado, todo texto bíblico pode ter várias aplicações, mas essas aplicações variadas devem estar atreladas ao texto, às implicações do texto bíblico, ok? Qualidades do bom intérprete. Quais seriam aí as qualidades do bom intérprete? Primeiro, ser regenerado. O bom intérprete precisa ser alguém salvo, precisa ser alguém crente, precisa ser alguém que foi nascido de novo e que tem a habitação do Espírito Santo de Deus. O incrédulo pode entender certas passagens da Bíblia? É possível, empregando essas regras de hermenêutica, mas, como alguém disse, a Bíblia não foi escrita para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar os nossos corações. Ele pode até entender, mas o seu coração não vai ser transformado no caso do incrédulo, né? Então, uma pessoa que vai interpretar a Bíblia e ser um bom intérprete, ele precisa ter uma experiência de salvação, de redenção. Outra qualidade, ter reverência e interesse por Deus e por sua palavra. Ser alguém reverente, ser alguém que expressa, levar a sério a palavra de Deus. Aquilo não é um livro qualquer, aquilo é a palavra de Deus revelada a nós. Outra qualidade, ter espírito de oração e humildade. É importante. Isso demonstra a nossa dependência do Senhor, dependência do seu Espírito Santo, dependência da oração, ser alguém humilde. É importante reconhecer seus limites, que talvez você não saiba explicar tudo. Ter disposição de colocar em prática o que foi aprendido na palavra. Isso é importante. Não só conhecer a palavra, estudar a palavra, mas também ter a disposição de obedecer, de praticar, de colocar em prática no dia a dia, na sua vida, nas mais variadas áreas em que você está inserido. Depender do Espírito Santo, isso é importante. O Espírito Santo é quem inspirou a palavra e é aquele que nos ilumina e nos capacita a entender. Por isso que nós devemos depender do Espírito Santo. Aproximar-se das Escrituras com equilíbrio e bom senso. Na hora da interpretação, é importante ter equilíbrio e bom senso. Agora vamos falar um pouco dos pressupostos na interpretação. Sabemos que não existe uma leitura neutra. Todos usam óculos interpretativos. Lembrando aí, né, de cosmovisão, da nossa visão de mundo, né? Nesse sentido, uma interpretação sadia das Escrituras parte de pressupostos ou de princípios, né, teológicos, fundamentais e confessionais, pois é praticamente impossível fazer um trabalho de interpretação sem ter algumas pressuposições, que são crenças, né, ou suposições prévias, ou convicções em mente. Então, não existe essa ideia de leitura neutra. Isso é um mito, isso é uma mentira. Todos partimos de pressupostos, todos partimos de alguma crença para poder interpretar e ler. Ou seja, a nossa crença antecede a nossa interpretação. Interpretamos de acordo com aquilo que cremos. Todos nós chegamos diante da tarefa de interpretar a Bíblia com algumas pressuposições em mente e outras desconhecidas até de nós mesmos. Então, o grande desafio não é, ou melhor, a grande questão não é a gente negar os pressupostos e não ter. O grande desafio é ter bons pressupostos e adequá-los devidamente, né, na interpretação da palavra de Deus. Todo método de interpretação, toda abordagem de interpretação está carregado de pressupostos de fé. Quer seja um método conservador ou um método que não seja conservador, ele tem pressupostos por trás.
O autor Augusto Nicodemos, que é um mestre nessa área de interpretação, propõe algumas pressuposições para interpretar a Bíblia, ou para a interpretação bíblica. Primeiro, para você interpretar a Bíblia devidamente, você tem que crer na existência de Deus, que esse Deus existe, que ele é o Criador, que ele se revelou na natureza, mas também na sua palavra. Ele é o Senhor da história, ele é todo-poderoso, ele é o autor primário das Escrituras. Então, você tem que levar em consideração a existência de Deus. Também, a revelação progressiva. A Bíblia não foi dada em um único momento, de uma única vez, toda ela, né? Não foi. Ela foi dada de forma progressiva. Verdades foram sendo acrescidas à palavra de Deus. Claro que tudo que foi dado era útil para o momento, né? Então, a revelação progressiva indica que a Bíblia foi sendo dada e revelada aos poucos, ao longo da história. A inspiração e a autoridade das Escrituras. Você não está interpretando qualquer livro, você está interpretando um livro que foi inspirado por Deus. E por isso ele tem autoridade sobre a sua vida. E você deve obedecer às Escrituras. A história da redenção, que nada mais é do que a história dos atos redentivos de Deus, né? Essa é a história da redenção. A Bíblia trata sobre essa história de um Deus que está redimindo um povo para a sua glória e para o bem do seu povo. E também Cristo sendo o centro das Escrituras. No texto que nós lemos, né, lá em Lucas, o próprio Jesus disse que a lei falava dele, os salmos falavam dele, e os profetas também. Isso não significa dizer que podemos enxergar claramente Cristo em cada palavra, em cada versículo da Bíblia, mas cada porção da Bíblia, cada capítulo, em algum aspecto, aponta para Cristo, porque ele é o centro das Escrituras. O cânon completo e fechado, isso é outro princípio importante, né? A Bíblia está fechada, você não pode nem acrescentar, nem retirar nada. São princípios saudáveis, tá? Também é importante a gente ver e considerar que a Bíblia, a gente até já mencionou isso, é um livro que possui duas dimensões ou duas naturezas. Primeiro, uma dimensão humana ou natural. A Bíblia não caiu pronta do céu, mas foi escrita, ou seja, foi produzida por homens, por diferentes pessoas, em diferentes épocas, línguas, contextos, culturas. Nela há uma grande variedade de gêneros literários. Você pode acompanhar isso em essa afirmação está fundamentada em 2 Pedro 1, 21 e 22. Você pode ver que o Espírito Santo usou homens para registrar a palavra de Deus. Sendo a Bíblia um livro humano, para entendê-la requer esforço, capacitação, estudo, isso que vocês estão fazendo. Um curso teológico, assistindo essa aula, para poder interpretar melhor a Bíblia. Mas também a Bíblia é um livro divino, ou um livro espiritual. A Bíblia foi inspirada por Deus, foi produzida pelo Espírito Santo, sendo a palavra de Deus, de modo que quando ela fala, Deus fala. 2 Timóteo 3, 16, 17 fundamenta isso, né? Para entendê-la, exige oração, dependência, iluminação do Espírito Santo. Se pelo lado humano a Bíblia exige estudo, esforço e capacitação, pelo lado divino exige oração, dependência e iluminação do Espírito Santo. Ou como reformador, João Calvino propôs para equilibrar essa tensão entre o lado divino e humano da Bíblia, oração e trabalho. E aí nós queremos concluir a aula de hoje, né, dizendo que a interpretação da Bíblia é uma das questões mais importantes que os cristãos enfrentam hoje. Dela resulta o que cremos, como vivemos, como nos relacionamos e o que temos a oferecer ao mundo. Então, meus irmãos, interpretação é algo fundamental, é algo muito importante, porque aquilo que cremos e como vivemos depende da nossa interpretação. Quando a Bíblia não é interpretada corretamente, a teologia de um indivíduo e de toda uma igreja pode ser desorientada ou superficial e seu ministério desequilibrado. Então, é muito importante a interpretação da palavra de Deus. E com isso, com essa colocação, eu queria exatamente encerrar a aula de hoje, pedindo que Deus abençoe sua vida, lhe capacite como estudante, que você possa levar a sério essa disciplina, porque ela vai ajudar você a crescer no conhecimento da palavra. E conhecendo a palavra, você também vai conhecer o Deus da palavra. E conhecendo o Deus da palavra, você vai ser mais parecido com Jesus Cristo, o Filho de Deus, para quem toda a Escritura aponta.
Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.